Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. O que é a maçonaria? É o tema desta conversa com Vasco Fernandes, é um ex-aluno da pós-graduação em Maçonaria e Sociedades Iniciáticas. Viva Vasco, bem-vindo a este podcast. O Vasco não trabalha em nada que se pareça com história, em nada que se pareça com maçonaria, no entanto, frequentou uma pós-graduação justamente sobre maçonaria. E a primeira curiosidade que me desperta é porquê aprender sobre maçonaria? A maçonaria é uma coisa que inconscientemente me acompanha desde criança. Isto parte tudo de um livro que eu li quando era criança, 12, 14 anos, e fiquei muito interessado pelo tema. Entretanto, depois, na sociedade em geral, tenho vindo a ouvir falar da maçonaria. E foi um assunto que sempre me despertou interesse. Não por ser secreta, mas porque eu sentia que havia qualquer coisa na maçonaria. E toda a informação que eu tinha, ela vinha da sociedade em geral e de alguma informação que era colhida na internet, por exemplo. E a informação era muito dispersa, muito não é? Era, completamente. E eu senti a necessidade de perceber a maçonaria. Quando descobri esta pós-graduação, para mim foi uma maravilha, porque finalmente conseguia ter, em primeira mão, informação credível, que para mim toda a informação que está comprovada eu considero que é científica, e isso fez-me chegar à maçonaria, à pós-graduação, para tentar exatamente perceber o que é. Confesso que dúvidas ficaram, por não ser maçom, aos olhos da maçonaria sou um profano. A palavra profano até para mim, depois de passar a pós-graduação, teve um sentido, um significado amigável, e foi uma experiência única que pondero seriamente acompanhar a próxima pós-graduação, porque de facto há muita coisa. É justamente esta curiosidade que aqui vamos levantar, como é que alguém que não está dentro da maçonaria, mas estudou, olha para as sociedades iniciáticas, mas sobretudo em concreto para a maçonaria. Vasco, disse que tinha algumas ideias pré-concebidas, provavelmente encontrou coisas na internet. Para o fim da nossa conversa vamos tentar desfazer algumas destas ideias pré-concebidas, que quem faça uma busca muito rápida. Hoje olhei para a Wikipédia a tentar perceber o que era a maçonaria e confesso que não fiquei muito esclarecido. E, portanto, vou pedir aqui ajuda ao Vasco para esses esclarecimentos. Mas antes de entrarmos neste desmistificar desses preconceitos ou dessas ideias pré-concebidas sobre a maçonaria, esta pós-graduação ou este conhecimento que teve sobre as sociedades iniciáticas foi mero entretenimento porque achou curioso ou valeu mesmo a pena por algum motivo? Não, valeu mesmo a pena. E a curiosidade que haver uma curiosidade natural. Mas, acima disso tudo, eu tive muito interesse em perceber a maçonaria. E o que me levou à pós-graduação foi, de facto, tentar perceber a maçonaria. Embora eu não tenha um conhecimento profundo do que é a maçonaria, porque não passei por ritos, não pratico ritos, não estou, como se diz, a maçonaria entre iguais, muito embora tenha sido, e para mim foi uma surpresa enorme, os colegas de pós-graduação, que me senti... eu senti-me valorizado e senti uma coisa mesmo à distância, porque só estive presente 2 vezes fisicamente. O que eu senti foi uma grande humanitude, e isso para mim foi fantástico. E de facto a maçonaria para mim, o curso para mim não foi uma passagem, foi algo que ficou comigo e que me vai acompanhar, assim como e aqueles que estiveram são pessoas que vão ficar para a vida. E quando diz esta humanitude, não é? Foi assim que usou a expressão, fica para a vida, vai ajudá-lo em quê? Vai-me ajudar na relação com os outros, vai-me ajudar na relação no meu trabalho, e muito foi falado também durante a pós-graduação no grande arquiteto do universo. Que eu não sei... Há uma questão religiosa, quando sei que não pertence a nenhuma loja maçónica, é assim que se chamam as organizações mais pequenas da maçonaria. Mas o que é o grande arquiteto? Há uma visão religiosa, metafísica ou nem por isso? O grande arquiteto para mim é uma coisa que
eu acho que só vão entender quando passar mesmo pela maçonaria. Porque Mas é um conceito filosófico, religioso? eu acho que por aí as duas coisas. Porque eu acho que o homem tem necessidade de sentir que algo o transcende. Que existe algo para além da vida dele e para além dele. Portanto, eu penso que aí pode-se juntar as duas coisas. Depois vai depender de cada um, da fé que cada um tem ou não, o que é que acredita ou não, mas em termos maçónicos e o grande arquiteto tem que comportar essas duas coisas, julgo eu, penso eu. Falamos aqui em derrubar preconceitos ou ideias pré-concebidas sobre a maçonaria, será se calhar mais correto falar assim. Disse-me que fez uma pesquisa, interessava-se, e era um interessado, com certeza, que viu muitas referências na internet sobre a maçonaria. O que é que mudou? O que é que achava que era a maçonaria e agora não acha que é mais? Eu sou uma pessoa que eu não costumo julgar pensamentos e posições, não julgo. O que me fez, ou o que implicou essa pesquisa foi mesmo baralhar-me, porque eu não sabia quem é que falava a verdade. E esses preconceitos têm tudo a ver com porque é uma seita, porque se reúne, porque ganham dinheiro, porque se fazem um conjunto de coisas. E eu penso que não é assim. Eu penso que, independentemente de haver um grupo que se reúne, de facto, se reúne e que está na mesma direção e olhar no mesmo sentido, eu penso, e fiquei com a certeza após a graduação, que cada um é um homem livre e individual e aceito pelos outros, tendo como pilar sempre, que penso eu que será sempre em tudo na vida, o respeito pelo outro, o espaço do outro. Porque nós às vezes gostamos muito de respeitar o nosso espaço, respeitamos-nos a nós próprios, pensamos que somos A ou B, bem ou mal, mas eu acho que nós temos que olhar para o outro e respeitar o espaço do outro. Hoje está, e foi uma coisa até que eu falei na pós-graduação, está muito em voga as linhas vermelhas. Hoje há linhas vermelhas para tudo. Desde o Orçamento de Estado tudo, até para tudo, para tudo. Eu há muito tempo que só tenho uma linha vermelha, que é o outro. E eu, a partir dessa linha vermelha, eu vou definindo a minha vida e a minha posição. E nesta visão histórica e sociológica que encontrou da maçonaria, encontrou essa linha vermelha também para aquilo que será a maçonaria, o respeito pelos outros? Digo isto porque acabou de me falar de pilares que são fundamentais à sociedade. Sermos homens, mulheres livres, pessoas livres, e entendermos enquanto tal, enquanto iguais e não enquanto diferentes. Exatamente. A liberdade aqui, eu entendo este homem livre enquanto maçom, eu não estou a levar essa liberdade para a liberdade /leis. Não estou a levar essa liberdade para o que o Estado ou a sociedade nos impõe. Eu falo em termos muito pessoais. Sentimento de liberdade. Sentimento. Portanto, eu ser livre de praticar /fazer o que deve de ser correto, não o que eu penso que é correto, o que deve de ser correto, mas essa liberdade em termos de lei, política, fica de parte. Porque isso é o que nos permitem fazer ou não nos permitem fazer. Portanto, ser livre é ser alguém que tem uma tomada de consciência em relação ao outro, aos outros, à sociedade e ao que o rodeia, e fazer disso a sua bandeira, fazer disso a sua caminhada durante a vida. É o que eu penso. Então é uma pessoa de propósitos. Sim. Encontrou outras pessoas de propósitos? É difícil, porque há uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Quando nós queremos ser justos e queremos estar a não magoar o outro, porque nós magoamos sem querer, não é fácil. É difícil. E quem quer aceitar os outros e quer aceitar um conjunto de situações sofre um pouco com isso. Porque há coisas que nós temos que abdicar em prol de um bem comum. E isso não é fácil para uma pessoa. Vasco, deixe-me ir a críticas que encontrei na internet justamente sobre a maçonaria. Uma delas é que não aceita mulheres. Como é que isso foi visto nesta pós-graduação? Há lojas maçónicas que aceitam mulheres e outras que não aceitam? Há lojas que não aceitam, há lojas que aceitam. Existem lojas mistas também. O meu ponto de vista, eu não encaro o homem, porque quando eu falo do homem, falo com um H grande. Portanto, a mulher está incluída.
e a mim não me faz absolutamente confusão nenhuma que existam mulheres na maçonaria. Historicamente sabemos que começou como uma coisa de sim, homens. só de homens. E ainda há. Eu agora não posso precisar as ordens, mas ainda há só maçonaria de homens que não aceitam mulheres, as mistas, e só de mulheres. A mim não me faz confusão haver mulheres na maçonaria e até acho bem, porque também fiquei com a ideia de que um maçom homem, quando entra numa loja, e tem que dedicar algum tempo a isso. E esse tempo é um tempo que se retira à família, que se retira à mulher. Portanto, eu acredito e quero pensar que a maçonaria, ao longo dos anos, embora a mulher não tenha participado quando ela era muito rija, ela no fundo esteve presente, porque ela teve que preencher espaços que o marido maçom não estava na altura. Portanto, eu acho que a mulher sempre foi importante para a maçonaria, porque o maçom precisou sempre de também alguma estabilidade em casa para poder exercer essa sua parte na maçonaria. Portanto, acho bem que as mulheres estejam na maçonaria. Outra crítica que já citou, mas diz que mudou de ideias, é que são pessoas que se reúnem e acabam por criar um grupo de influências. Isso foi abordado? Como é que viram essa perspectiva? Ou como é que caiu ou não caiu essa crítica? Para mim caiu porque durante a sua formação. Ficou claro, porque, e quero aqui deixar uma nota de que as influências, é a minha forma de ver, as influências ou as oportunidades que vão surgindo, ou os conhecimentos que vamos tendo, eles acontecem em todo o lado, independentemente de ser uma loja maçónica ou não, de ser um grupo que se junta no café para tomar café. Essas influências acontecem sempre. Mas eu fiquei com a sensação que a maçonaria não vive para isso. Portanto, foi-me transmitido que se alguém também quiser chegar à maçonaria com ideias de fazer negócios, de subir um patamar, seja ele profissional ou intelectual, não é a maçonaria que lhe vai dar isso. Portanto, será as condições que ele tem que poderá ou não chegar a qualquer lado. Mas a maçonaria penso que não é, nem será um veículo para chegar a qualquer lado. Eu não vejo assim. Ficou claro na pós-graduação que, de facto, existe uma comunhão, existe ali um conjunto de interesses que são partilhados a todos, mas não estou a ver a maçonaria como um veículo para ganhar dinheiro, para ganhar. Não, acho que não. Eu penso que não. Mas é uma sociedade que, não sendo secreta, também não mas é muito discreta, não é? Podemos encontrar na internet referências às lojas maçónicas, quais são, onde as encontrar. Portanto, não é propriamente secreta, como no seu início, mas é uma sociedade muito discreta. Isso levanta algumas reservas para quem está de fora, para quem não conhece. Poderá levantar, por isso é que é importante, e todas as pessoas que puderem adquirir informação sobre a maçonaria junto de quem sabe, e começa logo pelo enquadramento histórico, acaba por derrubar essas coisas. Porque quando se fala em segredos da maçonaria, eu já há muito tempo que digo que segredos também há na Igreja Católica. Porque quando uma pessoa vai a um confessionário e tem uma conversa com o pároco e vai falar de outras pessoas também, e cria-se ali um tema. E esse tema também é secreto. E há até uma obrigação de exatamente, secreto, por isso o secretismo, eu penso que não. Haverá coisas que dizem só respeito à maçonaria, porque como profano eu não posso dizer o que se passa ou o que não se passa, mas não vejo a maçonaria com grandes segredos, com coisas que acho que não. Que fariam sentido no início para a sua própria sobrevivência, mas não aos dias de hoje, então. Sim. Olhando para aquilo que aprendeu sobre a maçonaria, a sua profissão não passa por nada que, como já disse, que aplique diretamente. O que é que sobra desta pós-graduação? Um crescimento pessoal, uma visão do mundo diferente? O que é que ficou? Em primeiro lugar, fica o esclarecimento sobre a maçonaria. Portanto, eu acabei por entender o que era a maçonaria, embora não saiba praticar a maçonaria e os seus ritos. Tem interesse em vir a praticar? Tenho. Porque sempre tive, ao longo da minha vida, fui convidado 2 vezes, antes de chegar à pós-graduação, uma por um professor que tive na universidade e outra por outra pessoa que eu conheci numa loja que eu tive na zona onde eu morava.
Mas na altura também não abordei. Eu, por exemplo, na minha casa, qualquer maçom que entra na minha casa pergunta-me se eu sou maçom. E eu digo que não. E tenho dificuldade em perceber. Porque eu tenho uma carga muito simbólica maçónica na minha casa. Ok. Porque fui eu que fiz. Quando falamos de simbolismos, estamos a falar daquilo que são símbolos típicos da maçonaria. Então, exatamente. Pronto. Talvez o mais conhecido seja o compasso, mas enfim, há outros símbolos, há outros elementos decorativos. Exatamente, há outros. Que facilmente quem conheça consiga associar a maçonaria. Consegue associar. Se visitarmos o Cais das Colunas, olhamos discretamente, não nos apercebemos disso, mas alguém com o olhar treinado, até no próprio Cais das Colunas, em Lisboa, consegue identificar símbolos maçónicos. Quando concluí a minha casa, há cerca de 17 anos, 18, foi uma casa que levou 10 anos a fazer, eu tenho a entrada que dá acesso depois à garagem, 2 colunas com cerca de 2,30 metros de altura, e tem um gradeamento com 1,20 m. O empreiteiro da obra dizia-me porque é que eu tinha ali 2 colunas daquele tamanho se eu tenho um gradeamento de 1,20 m. E essas colunas são símbolos maçónicos? Para mim são. E eu não sou maçom. Mas sempre cultivei isso. Sempre cultivei. Relativamente ao que isso traz... Mas é também fascinante esse lado da simbologia, para quem goste? Ou é um pormenor apenas? Não, eu acho que é fascinante. Até porque a vida é toda feita também de simbologia. Nós temos um relógio, podíamos ter só 2 ponteiros dos números, porque é que precisamos de ornamentar aquilo tudo? Portanto, aquilo depois vai simbolizar qualquer coisa, um é para a náutica, outro é para a aviação. Portanto, a simbologia é importante. E valoriza isso, como já Valorizo. Mas para a minha profissão... Interrompi-lhe o discurso. Para a minha profissão não tem problema. Para a minha profissão, qual é a importância que tem? Eu tenho, há 40 anos que lido com a finitude das pessoas. Trabalha numa residência sénior. E tenho apanhado pessoas de várias religiões e credos. E também tenho apanhado muita gente que é cética, que não quer saber de nada. Mas acontece que, no final da vida, todos eles, não sei se é porque vão deixar a terra, deixar os amigos, deixar os bens, todos eles acabam por ganhar alguma crença, que muitas vezes não sabem o que é. Falam-me e dizem que é capaz de haver algo, se calhar há qualquer coisa. Portanto, qualquer forma de pensamento que nos transporte para algo que não conhecemos, passa a ser um ato de fé. Passa a ser uma forma de acreditar. E é aí que eu encaixo o grande arquiteto do universo. É essa coisa. Algo que construiu e algo que nós acreditamos que poderá existir para além de nós. Uma espiritualidade que, mesmo que não acreditemos nela em vida, nos últimos dias... Ela surge. Ela surge. E ela é acentuada com a idade. Essa é a sua experiência, então. Essa é a minha experiência. Vasco, muito obrigado por este olhar de quem está de fora da maçonaria, mas quem a estuda e segue atentamente e, enfim, procurou uma visão mais informada do que são estas sociedades secretas ou a maçonaria em concreto. Muito obrigado pela visão pessoal que trouxe. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.